Fala galera, hoje a gente vai falar de 5 dicas para você aproveitar o Natal e ainda assim conseguir formar filhos inteligentes financeiramente, mesmo com os desafios que essa época tem, mesmo com as histórias que a gente tem que contar e conseguir dar os presentes que você quiser dar, dizer não para os presentes que você quiser também e ainda assim ter um recado bacana lá para os seus filhos e filhas. Mas antes de começar, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas e também apertar ali o sininho para sempre ficar sabendo de novidades como essa e conseguir formar filhos inteligentes financeiramente. Vamos nessa? Gente, na boa, vamos parar de usar o Papai Noel como chantagem para ficar conseguindo, em troca de dar um presente, conseguir o bom comportamento das crianças. Isso tá meio demodê, né? E vou te dar até um exemplo porque isso tá meio demodê. No dia 6 de dezembro é comemorado o dia de São Nicolau de Bari, que é um bispo que inspirou a criação do Papai Noel. Na tradição antiga, lá na Europa especialmente, o São Nicolau era um santo que trazia um presente e existia uma espécie de um bicho-papão muito comum lá na Europa Ocidental, que era, assim como a gente tem aqui popularmente o bicho-papão, lá tinha o Krampus. O Krampus, para vocês entenderem, lá na Europa Ocidental antiga era uma espécie de bicho-papão que a gente tem aqui. Era o popular monstrinho, vilão ali. Então, nessa história antiga, o São Nicolau trazia um presente e o Krampus tirava o presente das crianças que não eram bem comportadas. Isso significa que antigamente a regra de educação era sempre atrelada ao medo, era sempre por temor de alguma coisa que as crianças faziam alguma coisa. Você acha mesmo que uma criança hoje tem que colaborar, tem que respeitar os outros por medo? Ou você acha que ela tem que respeitar os outros porque isso é gostoso, porque isso é o correto a se fazer, porque as outras pessoas merecem respeito? Então, assim, a primeira coisa não é porque você vai ganhar um presente que você tem que se comportar. Você tem que se comportar porque é o que é respeitoso com os outros, é o porque funciona para o funcionamento da casa, da sociedade. É isso, é a mesma história de por que você não passa no farol vermelho. É porque você vai levar uma multa ou porque você pode causar um acidente, porque é isso que funciona melhor. Então, primeira dica para passar bem o Natal: esquece essa história de bom comportamento, vamos pular. Não é porque você não vai comprar a criança oferecendo uma chantagem para ela ali, se comporta, senão você não vai ganhar um presente. A dica número 2 é você falar para a criança a verdade. Poxa, educa ela pela verdade, educa ela falando para ela, poxa, você tem que se comportar, por exemplo, seguindo o exemplo ali do primeira dica, tem que se comportar porque tem que se comportar, porque isso é que é legal, e não é porque porque o Papai Noel não vai trazer um presente porque ele tá vendo. E isso não é legal. Fala a verdade para ela, inclusive porque um dia pode ser, né? Esperamos que as crianças vão descobrir a verdade sobre o Papai Noel e aí vai acabar sendo uma traição, sabe? Como se você tivesse contado uma mentira para ela. E ela vai entendendo isso como uma coisa que talvez ela não possa confiar em você. É melhor você mostrar para ela que para todas as coisas ela pode contar com você, que você vai falar a verdade, que vocês estão construindo uma relação saudável. A terceira dica tem a ver com a origem dos presentes. Muitas crianças vão lá pedindo e os pais ficam super aflitos, dizendo: ai meu Deus, como é que eu vou explicar para essa criança que não dá para ter todos os presentes do mundo? Cada família tem ali a sua estratégia, a sua explicação, mas eu vou te contar uma aqui que eu acho que é bacana, inclusive para a formação financeira das crianças e para quando elas descobrirem a verdade ali do Papai Noel. Quando uma criança começa a pedir muitas coisas, eu quero isso, quero aquilo, quero uma bola, uma bicicleta, um videogame, um iPad, um negócio todo lá, milhões de coisas, você pode dizer para ela: sabe, filho ou filha, as famílias, elas precisam ajudar o Papai Noel com a fábrica dele, para ele continuar que ela funcione. Ela precisa de energia elétrica, ele precisa da matéria-prima para os presentes. Então, as famílias precisam ajudar. E aí é por isso que não adianta você pedir, por exemplo, um videogame, porque eu nesse momento não tenho como ajudar o Papai Noel a fabricar um videogame. Então, assim, isso justifica um pouquinho, sabe? Tem um fundo de verdade, né?
tem uma verdade ali, mas você não vai acabar com a noção da pureza, da fantasia da criança em relação ao Papai Noel, mas você vai dar uma resposta e gerenciar também a expectativa dela. Ela não vai ficar com uma expectativa de que vai receber uma coisa que ela não vai. E ela funciona muito também, essa explicação, para você formar uma criança consciente financeiramente, porque quando ela entender melhor a origem das coisas, ela vai entender. Inclusive, também ajuda as crianças a entenderem por que algumas crianças não recebem presentes. Nos ajuda, por exemplo, a explicar por que a gente faz doações, por que a gente ajuda com alguns outros presentes. Funciona porque daí você fala para as famílias que não conseguem ajudar na fábrica do Papai Noel, a gente ajuda também, a gente ajuda as outras famílias para elas também realizarem o sonho delas. É uma coisa super bonitinha e que funciona. A quarta dica tem a ver com aquelas crianças que fazem listas infinitas de presente. Então, sabe aquela criança que começa a falar, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, quero aquele outro, quero aquele outro, aquele outro lá. No caso do meu filho, que aconteceu isso esse ano, ele falava, quero toda a coleção dos Avengers, quero todos os, não sei o que lá, Blades mais poderosos, nem lembro lá o que ele escreveu. E aí, no caso dele, que está se alfabetizando, é super saudável que ele escreva um monte de coisas. Então, eu não queria vetar que ele pedisse muitas coisas. Então, eu falava para ele que sim, que tá tudo bem ele pedir muitas coisas, mas que o Papai Noel ajudaria a avaliar o que ele conseguia trazer e o que ele achava que era legal para a formação e desenvolvimento saudável da criança. Então, falei pro meu filho e tô compartilhando com vocês essa estratégia que eu acho que é bem saudável. Deixar que eles peçam. Às vezes a gente poda, né? A gente fica vetando, ai, não dá pra pedir tudo. A criança fica até chateada lá e tal. E aí, né, você pode falar pra ela, escolher quais são as prioridades dela, o que ela mais quer pra ajudar o Papai Noel, né? Papai Noel. Ou você pode pedir para ela deixar tudo ali, se ela estiver sofrendo muito para escolher alguma coisa, fala para ela deixar que o Papai Noel decide, então, depois o que ele consegue trazer. Então, essa estratégia é uma estratégia bem bacana. Dá para colocar lá muitas coisas que no fim você não vai mentir para ela, você vai falar a verdade e ela pode também sonhar com muitas coisas e ter até um fator surpresa no Natal. A quinta dica é uma dica bônus. A dica é a seguinte: tem muitos pais, não muitos, mas alguns pais não deixam a criança vivenciar a fantasia do Natal. Eu não sei qual é a motivação desses pais, eu nunca entendi muito bem. Eu já vi pessoas falando que deve ser ciúme do Papai Noel, que os pais querem mesmo mérito por ter feito aquilo, comprado aqueles presentes para as crianças. O fato é que não importa qual é a motivação desses pais, mas que eu queria muito sugerir que deixem as crianças fantasiarem, sonharem, imaginarem, que isso faz parte da infância, que isso é saudável e que não tem problema que ela não entenda ou não perceba. Você, pelas dicas anteriores que eu dei, você pode entender que ela vai também se formar financeiramente, que ela vai ter noção, que ela vai dar valor para o que ela recebeu. Ela não vai conseguir ter tudo que ela quer, então ela vai precisar fazer escolhas. Então deixa que elas vivam e experimentem a fantasia, o sonho. Isso é muito saudável para a formação das crianças. Então elas precisam e devem passar por esses momentos. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Me falem se vocês têm outras dúvidas, outras questões relacionadas ao Natal. Se vocês conhecem famílias que preferem dizer que não existe Papai Noel e que por quê, me adoraria entender por que isso acontece. Então me conta e até a próxima, nesse clima aqui de final de ano, de férias, de Mamãe Noel. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.